Duas coisas que eu gostaria de saber antes de ter criado o meu primeiro podcast. Se você chegou nesse vídeo, tem certeza que está pensando em criar um podcast, achou a ideia de ter o seu podcast interessante. E bom, meu nome é Renato Lopes, sou host e produtor do Profissão Mundo. Diariamente todo mundo me pede dicas aqui sobre como criar, como ter um podcast, então resolvi compartilhar alguns vídeos aqui com algumas informações. Antes de trazer os dois pontos, não deixe de se inscrever, curtir, compartilha bastante para outras pessoas que também estão em busca dessa recomendação, dessas informações. E peço, por favor, deixe seu comentário aqui, o seu ponto de vista. O que você quer saber nos nossos próximos vídeos sobre criar conteúdo, sobre ter um podcast? Então bora para o vídeo, bora para as duas informações aqui que eu gostaria muito de saber antes de ter criado o meu primeiro podcast. Eu já faço o formato, né? Assim, o Profissão Mundo não é o meu primeiro podcast, é o primeiro que eu falo em primeira pessoa, assim, digamos, sobre mim, sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira, sobre as minhas visões. Mas eu já criei podcasts para empresas e também, inclusive, já tateei um pouquinho ali podcast falando sobre a minha carreira também. Mas tem duas coisas que eu penso que no primeiro podcast eu gostaria de já ter essa informação que eu vou compartilhar com vocês agora, que é muito importante. Primeiro, entender exatamente o porquê você quer fazer aquele podcast, sabe? E durante pesquisas assim para construir assim, alguns podcasts, eu vi tantos canais no YouTube que começavam um trabalho que muitas vezes até é muito legal, tá? Mas que não davam continuidade, que não desistiam no meio do caminho, né? E às vezes com alguns investimentos altos em equipamento, que é um ponto que a gente vai falar também em outros vídeos, mas que eu ficava me perguntando por que esses podcasts desistiam. E eu percebi duas coisas. Primeiro, as pessoas não entendiam exatamente o porquê estavam fazendo aquilo. Eles não entendiam exatamente o que estavam ofertando com o podcast, sabe? Ou, pior, caíam na ilusão de entrar, digamos, na disputa pelo entretenimento. Hoje a gente já tem grandes players no mercado que, digamos assim, acabaram roubando muito da atenção. Não que não haja espaço para mais pessoas entrarem, digamos assim, nesse nicho do entretenimento. Sempre tem, sempre dá para reinventar, renovar. Mas eu recomendaria hoje, assim, a partir de tudo que eu já criei, se você tiver a intenção clara de utilizar o podcast como ferramenta para trazer autoridade para o seu trabalho, para o seu conhecimento, ofertar uma mentoria, um infoproduto, uma consultoria, vai ser muito legal para você, vai ser muito útil na sua trajetória, na sua carreira, na sua empresa, para ofertar o seu produto. Agora, se você está pensando só como ferramenta de entretenimento e que isso vai te monetizar, vai te rentabilizar, vai ser bastante desafiador para você. Não digo, claro, que seja impossível, como disse, sempre é possível alguém se reinventar, criar algo novo, algo diferente. Depois que veio o Flow, vários outros podcasts vieram e muitos com muito tempo depois ainda assim fizeram sucesso. Mas é um mercado desafiador. O segundo ponto que eu com certeza gostaria de saber é entender bem o nicho que você está atuando, sabe? Ou melhor, muitas pessoas nem sabem que deveriam estar atuando em um determinado nicho. E quando eu digo assim, nicho, eu não estou dizendo para a pessoa se resumir basicamente a um determinado assunto, sabe? Porém, se você está criando um podcast para gerar autoridade e compartilhar o seu conhecimento em mentorias, consultorias, se você fala de conserto, manutenção de geladeira, do nada você não pode falar sobre como consertar um carro, sabe? Não vai casar, não vai funcionar para o seu público. O público está ali te acompanhando para entender sobre como conserta uma geladeira e não um carro. Então, se do nada você começa a falar sobre consertar carro,
vai confundir o seu público, vai atrapalhar a sua audiência, vai diminuir a sua audiência, vai diminuir a autoridade sobre o que você tem e vai parecer, na verdade, um vídeo ali perdido dentro do seu podcast, dentro do seu canal. Inclusive, eu até diria para vocês, mesmo que algo fora do nicho da área de atuação de vocês viralize no seu canal, não tenta repetir, porque só vai te trazer prejuízo, porque a chance de você repetir viralizações não é verdade. Não acredite em ninguém que diz que tem um método para viralizar, porque se ele tivesse um método para viralizar, tudo que ele faria ia viralizar. Não faz sentido. Então todo mundo iria viralizar, sabe? Não faz sentido, não tem coerência. É claro que você pode ter um método para ter um público maior, mas para dizer que tudo que você faz vai viralizar é bem arrogante, né? Não faz sentido. Então, toda vez que você tiver um vídeo, um tópico que não faz parte do que você compartilha, do que você quer gerar autoridade para você, e esse tópico viralizou, você não precisa ficar repetindo aquilo, não faz sentido, está atraindo um público que não vai comprar aquilo que você quer ofertar dentro do seu podcast, dentro do seu canal. Então, assim, foque sempre no seu nicho, na sua área de atuação, tá? E se você quer ter o podcast, quer gerar autoridade, quer ter clientes para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua mentoria, te convido aqui, primeiro link da descrição, os 10 passos para você ter um podcast de sucesso e gerar autoridade e clientes para você ou para a sua empresa. E não tem letrinhas miúdas, é de graça, basta você preencher lá o formulário que você vai receber esse e-book gratuitamente, tá? E te convido a se inscrever, curtir e compartilhar bastante. E de novo, deixa aqui o seu comentário, qual a dica que você acha relevante, que você está com dúvida, para que eu possa compartilhar aqui com vocês. Até a próxima!